Olá meus amigos, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Boa Notícia e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante recorrente, que é sobre a linguagem neutra. É um assunto que hoje está em voga, né? Muitas pessoas aí lutando para que se implante, porque acha que uma linguagem não neutra pode discriminar pessoas e tal, enfim. E estão até criando aí o TODES, né? Para que de uma palavra só já resolva o problema do masculino, do feminino, enfim. Então hoje nós vamos abordar exatamente sobre esse tema, se é correto, se não é correto, se precisa disso, se não precisa, e claro, a minha opinião sobre o assunto. E olha que para mim trazer uma opinião, eu gosto sempre de distinguir uma mera opinião e algo que é mais que uma opinião. Isso aqui o que eu vou dizer hoje é mais do que uma opinião. É algo que a gente fez uma busca e algo que o próprio conhecimento nos leva a entender isso aí para chegar a essa posição que eu cheguei. Portanto, não quero que vocês me entendam, não me julguem antecipadamente antes de entender, de ouvir, de assistir a todo o vídeo. Pois bem, então vamos lá, né? No latim existia o gênero neutro, existia o masculino, né, e o gênero neutro. Existia o masculino, o feminino e o gênero neutro. Então seria a todos, a todas e mais o termo que apesar de eu ter estudado latim na faculdade, me perdoe, mas eu não lembro como seria pronunciado no latim esse gênero neutro. Eu sei que existia o gênero neutro. Então existia para definir aos homens um pronome, né, para se dirigir aos homens, um termo para dirigir aos homens, um termo para dirigir às mulheres e um termo para dirigir a ambos juntos, né? Ao masculino e o feminino juntos. Só que, como nós sabemos, o português é uma língua filha do latim, né? Essas línguas que chamam as línguas latinas, que é o português, o espanhol, o romeno, o italiano, o francês, né? São todas línguas que nasceram do latim. E hoje nós vamos falar especificamente do português, que é uma língua que é filha do latim, né? Mas que na nossa língua não existe o gênero neutro, não é que ficou faltando. Talvez alguém pode até acusar isso de machismo, mas o certo é que o gênero neutro no português, ele foi enquadrado no masculino. Certo? Então, quando eu chego ao ambiente e digo, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, eu estou me referindo a homens e mulheres. Quando eu digo os irmãos, eu estou falando homens e mulheres, certo? Hoje, na nossa língua, não precisa de você ter um gênero neutro aplicável, porque a nossa língua já tem esse gênero neutro, incluindo no masculino, quando você se dirige a uma plateia completa de pessoas, de homens e mulheres. Já está tudo incluído, é a nossa língua. Alguém pode dizer que isso é machismo, mas é a língua, gente. Quantos idiomas que nem sequer tem a definição de masculino e feminino. Outro dia eu estava assistindo a um canal de uma coreana, o canal Coreaníssimo. É isso mesmo o nome. É uma coreana que fala o português e ela acha engraçado que aqui no Brasil tem a definição do masculino, do feminino, igual Coreia. Ela admirou que é feminino. O Japão é masculino. Ela achou o máximo de engraçado isso, que para ela não tem isso. Coreia e Japão não tem um gênero, né? Enfim. Então, ela achou o máximo. Coreia é masculino, então eu digo a Coreia, eu saúdo a Coreia, né? Enfim. O Japão, ela achou incrível, porque para eles nem tem sequer isso. O português tem a definição de gênero, mas quando se diz de um misto, não, a mistura de pessoas, mistura dos sexos, homens e mulheres, todos juntos, no português, naturalmente, é trazido para o masculino. Então, quando você chega na igreja e saúda os irmãos, quando você diz a todos, no sentido global, no masculino, você já está se referindo a homens e mulheres. É correto, então, surgir esse gênero neutro? Talvez numa circunstância diferente não seria correto.
quando acontece naturalmente, nós, os seres humanos aqui, os falantes da língua portuguesa, principalmente no caso do Brasil, que é quem dita as regras do português, o português no mundo hoje está sendo regido pelo Brasil. O governo português estava até preocupado, né, porque o nosso português está mudando a língua deles. Lá eles dizem, por exemplo, geladeira é frigobar, ou frigorífico, eu acho, frigorífico. Mas as crianças na pandemia, muito em casa, e como o Brasil é muito grande, é um celeiro de canais no YouTube, essas crianças então assistindo aos canais do YouTube começou a falar a nossa língua, então eles já não estavam falando mais a geladeira de frigorífico, mas de geladeira mesmo, conforme a gente fala, porque o Brasil dita as regras, né? Então, vamos falar então de Brasil como o país principal da língua portuguesa no mundo, né? Quem muda é o povo. Se com o tempo, daqui a pouco, as pessoas começarem a definir esse gênero naturalmente, sem artificialidade, o quê? Bacana, eu bato palma, a língua é isso, mas isso não é uma coisa que uma geração vai enxergar isso. Não tem como eu pessoalmente ver isso acontecer do começo ao fim, não tem. Isso não existe, não é uma geração que assiste, uma geração começa um primeiro passo, a outra geração vê a sequência e quando vê que não, daqui 2, 3, 4, 5 gerações, eles estão vendo já essa mudança no português. A mudança vai ser perceptível pela história, mas não que uma geração há de enxergar isso, não vai. Isso é o natural. No passado, as pessoas se dirigiam à segunda pessoa dizendo vossa mercê, vossa mercê. Vossa mercê pode fazer um favor para mim? Vossa mercê. Mas as pessoas, naturalmente, sem artificialidade nenhuma, começou a mudar. Principalmente nós, os brasileiros, que gostam de encurtar as coisas, né? Aí começou falando vossa mercê, quando é fé, vós mercê, quando é fé, virou você que é hoje. O você, se vocês não sabem, é a aglutinação aí, né? Os encurtamentos aí do vossa mercê. Aí virou você. E a tendência é que daqui a 100 anos, 200, não é nem o você mais, seja o você. Você vai lá, você vai lá, você não sei o que, já existe o você. Ainda não é considerado pela academia, ainda não é. Ainda é considerado uma fala vulgar, mas já se fala, nós já vemos o prenúncio disso. Nós, essa geração presente, já estamos vendo o você nascendo. E quando for daqui a 200 anos, 100 anos ou 200, a geração presente vai ver a oficialidade disso aí. Então, a linguagem oficial vai dirigir a você normalmente como se fosse você, é um juiz no processo, vai dizer você é o advogado, os memorandos, os ofícios, né, entre os poderes da República, você, não sei o que, e por aí vai. Eles vão de ver já isso sendo oficializado, isso que nós estamos vendo hoje, aqui nesse início. É assim que funciona a língua. Naturalmente, é nós que mandamos na língua, não é uma elite, não é alguém, não é a academia. A academia, ela apenas reconhece a realidade já falada. Já está tendo até discussões sobre reconhecer, ou seja, é claro que vai demorar muito tempo ainda, mas é assim, é nós que mandamos, é nós que fazemos a língua, nós, a população, que falamos. A língua é a gente que faz. Então, né, é natural que isso aconteça. Agora, o que está acontecendo hoje com esse pessoal é criando uma linguagem neutra artificial. Artificial. Eles querem empurrar, querem introjetar na sociedade essa linguagem neutra em nome do combate ao machismo, né? Enfim, estão lutando aí artificialmente. Como eu disse, naturalmente eu concordo, mas dessa forma artificial não pega bem, é chato. Outro dia eu estava assistindo a um vídeo no YouTube, uma live com algumas pessoas, e uma pessoa muito conceituada, um doutor, saudando a todos. Isso é artificial, isso não faz parte da nossa língua ainda, não faz. O dia que nós, a população, começarmos a falar isso, e creio que vai demorar, porque não tem nem princípio, nem latência disso existe hoje, nenhuma. Então eu prevejo que isso vai demorar talvez 1000 anos ou mais, para que a população abrace
para que a população comece a falar isso. Não tão já, certo? Então, quando você dirigir a um público e dizer eu saúdo a todos, se referindo a homens e mulheres, você não está sendo machista. Pode até ser, na visão de muitos, mas na verdade não está. Você está falando português na linguagem correta. Quando você diz os trabalhadores do Brasil, você não está falando só aos homens, você está falando aos homens e mulheres que trabalham, tá? Porque a nossa língua, como eu já disse, ela agrega, ela tirou assim, do latim, né, que existia linguagem neutra. Portanto, eu não sei, pode até ser que exista alguma língua latina, de origem latina, que tenha. Eu não vou dizer para você que eu não sei outra língua. Eu estudei na faculdade o italiano, o francês, o espanhol, mas eu confesso para vocês que eu não lembro disso, se existe uma língua latina que tenha o gênero neutro, né? Mas o português não tem. Não é machismo, é correto. Então pode dirigir perfeitamente ao seu público, à plateia, quem quer que seja, dirigindo, né, no masculino como se fosse a todos, que não é machismo, é você falando a linguagem correta, ok? Deus abençoe a todos vocês, e quando você for dar a sua palavra na igreja, o testemunho ou qualquer coisa, diga perfeitamente, eu saúdo os irmãos, enfim, eu saúdo a todos, que você está falando corretamente, homem e mulher, ok? Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, deixe o seu joinha para que esse vídeo vá avante para mais pessoas, e para que você não perca mais vídeos, clique no sininho, selecione a opção todas, e você então vai receber vai receber uma informação aí quando nós lançarmos novos vídeos, ok? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, e até lá!